Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aqui em Quito, Equador. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para saudá-los e pedir a Deus suas bênçãos sobre cada um de vocês e sobre mim também. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materializem em cada um de vocês e em mim as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para este tempo final, para os escolhidos de Deus, para a sua igreja, que neste tempo final estaríamos vivendo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Nos disse São Lucas capítulo 13, versículo 22 em diante, da seguinte maneira: passava Jesus pelas cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe disse: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família se levantar e fechar a porta, e estando de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: diante de ti comemos e bebemos, e na tua presença tu tens ensinado. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós, os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Porque virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentará à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros que serão os derradeiros. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Nosso tema é a porta da casa de Deus. Podem tomar assentos, tenham uma bondade. Esta é a porta da casa de Deus, da qual fala aqui Cristo, e diz que é uma porta estreita. Cristo também, na parábola onde fala das ovelhas e do aprisco, e fala do bom pastor, e fala da porta, no capítulo 10 de São João, nos disse que ele é a porta das ovelhas. Ele é essa porta do aprisco das ovelhas. Disse: na verdade vos digo que o que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas que sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta, o pastor das ovelhas é. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas chama por seu nome, e as tira para fora. E quando tira para fora todas as ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas lhe seguem, porque conhecem a sua voz. Mas ao estranho não seguirão, senão que fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. O que por mim entrar será salvo. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Aqui podemos ver quem é a porta do aprisco das ovelhas, pela qual as ovelhas de Deus, os filhos e filhas de Deus entrariam. E ele disse que a porta que leva à vida eterna, a qual é Cristo, essa porta é estreita. Agora, na parábola que lemos de São Lucas, disse: esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família tiver levantado e fechar a porta, e estando fora, comeceis a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá: não sei de onde vós sois. E depois diz, ao final, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora podemos ver que é para o tempo final que esta porta será fechada. Esta é a porta da casa de Deus, e a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme a Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 6. E é também o aprisco onde Cristo coloca suas ovelhas, conforme a São João capítulo 10. E haverá um rebanho e um pastor. Nos disse no capítulo 10. E em Hebreus capítulo 3, vamos ler somente capítulo 3, versículo 5 em diante diz, 5 e 6 disse: E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Quem é a casa de Deus? Nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, composta pelos redimidos com o sangue de Cristo, crentes em Jesus Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo, a qual casa somos nós. Agora vejam vocês. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora vejam vocês, a casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a porta dessa casa é Cristo. É a casa onde entram os crentes em Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, e recebem o Espírito Santo e nascem nessa casa. Entram nessa casa por uma porta que é Cristo.
Cristo veio como Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo. E ninguém pode entrar nessa casa a não ser por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. É preciso entrar por esta porta que é Cristo. E ao entrar por esta porta, se recebe todos os benefícios que há da parte de Deus em sua casa para os filhos e filhas de Deus. Nessa casa é que Cristo é a cabeça, Ele é o Senhor da sua casa. Ele em sua casa colocou servos fiéis e prudentes, ou seja, mordomos fiéis e prudentes em era, que são os mensageiros das diferentes eras da Igreja do Senhor. Conforme como Deus disse através de São Marcos, disse no capítulo 13, versículo 34 ao 37, é como o homem que partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã, para que quando venha de repente, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Vigiai por quê? Pela vinda do Senhor. Vigiai, preparados para recebê-lo, para que não nos encontre adormecidos. Agora, podemos ver que o pai de família, Deus, deixou sobre sua casa servos fiéis e prudentes, os quais estiveram de era em era, na casa de Deus, dando alimento espiritual correspondente a cada etapa da Igreja de Jesus Cristo. Disse, capítulo 12, versículos 37 ao 42 de São Lucas, bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando seu Senhor venha, ache velando. Bem-aventurados aqueles servos aos quais seu Senhor, quando vier, achar vigiando ou velando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará que se sente à mesa, e chegando-se os servirá. 12, 37 ao 42 de São Lucas. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são aqueles servos. Porém sabei isto, que seu pai de família, porém sabei isto, que seu pai de família soubesse a que hora o ladrão havia de vir, vigiaria certamente e não deixaria minar a sua casa. Vós, pois, também estáis preparados, porque a hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Então Pedro lhe disse, Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, ao qual
o seu Senhor porá sobre a sua casa, para que a tempo lhes dê a ração. Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando seu Senhor vier, lhes ache fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Aqui podemos ver a bênção que há para o servo fiel e prudente que estiver dando alimento espiritual aos filhos e filhas de Deus na casa de Deus. Perdão. Para um mensageiro de Deus ser um servo na casa de Deus, na igreja de Cristo, tem que entrar por onde? Pela porta, que é Jesus Cristo. Em sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. E agora vejam vocês, na porta, a qual e pela qual entravam na casa lá, onde tinham o Cordeiro da Páscoa, ou Pascual, o povo hebreu na noite, onde Deus estaria enviando a morte e estaria ferindo os primogênitos no Egito. Encontramos que os que estariam seguros tinham entrado por uma porta, a qual estava com um sinal, o sinal do sangue do Cordeiro Pascual nessa porta. Essa porta tinha o sangue do Cordeiro Pascual. E agora, a porta da casa de Deus, onde estamos seguros, vejam vocês, tem o sangue do Cordeiro Pascual, porque ele é a porta e ele derramou seu próprio sangue. Há muitas religiões nesta terra. Isso é muitas casas, falando em termos espirituais. E cada uma dessas religiões tem a porta de entrada para esta casa. Mas a única casa segura é a casa que tem em sua porta e nos batentes e umbrais o sangue do Cordeiro. Essa é a única casa segura. E por isso Cristo disse: entrai pela porta estreita. E agora Ele nos ensina que a porta desta casa será fechada em alguma ocasião. E que haverá uma pessoa que fechará essa casa. Portanto, ele terá a autoridade da parte de Deus para fechar essa casa no tempo que Deus lhe disser. Essa casa, como vimos, sendo a igreja de Jesus Cristo, tem a porta aberta para a entrada a essa casa dos crentes em Cristo que lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo e, consequentemente, nascem nesta casa, onde Deus coloca de era em era servos ou mordomos fiéis e prudentes para dar o alimento espiritual a tempo a todos esses filhos de Deus de era em era. E agora, Jesus Cristo, que é o Senhor da casa, subiu ao céu, se foi, mas enviou seus servos ou mordomos fiéis e prudentes de era em era para alimentarem os filhos e filhas de Deus na casa de Deus
com o pão espiritual da palavra de Deus para a alma dos filhos e filhas de Deus. E através de cada um desses servos fiéis e prudentes, Jesus Cristo esteve manifestado de era em era, realizando sua obra correspondente a cada era. Mas, através de qual dos servos será que Jesus Cristo, o Pai da família celestial, através da manifestação de qual desses servos fiéis e prudentes é que a porta desta casa se fechará? Pois se fechará antes de começar a grande tribulação. Como nos disse na parábola das 10 virgens, onde nos mostra em São Mateus, capítulo 25, versículos 10 em diante, disse: porém, enquanto elas iam comprar, as virgens fátuas iam comprar azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora vejam que nesta parábola disse: e tendo elas ido comprar, enquanto as fátuas foram comprar azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É a vinda do Filho do Homem, a vinda do esposo, em que as virgens prudentes, os escolhidos de Deus, entram com Cristo às bodas. Onde? Na casa de Deus. E se fecha a porta com as virgens prudentes dentro para essas bodas, ou para essa boda de Cristo com sua igreja, a qual ocorre na casa de Deus. Pois na casa de Deus é que se realizam as bodas. E agora, com a porta fechada, ou seja, é uma boda, a porta fechadas. E podemos ver também em outras parábolas onde Cristo nos fala dessa boda. E do vestido de bodas também nos fala. Agora a porta se fechará quando entrar até o último dos escolhidos do corpo místico de Cristo, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. Quando entrar até o último dos escolhidos, os quais são chamados neste tempo final, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, sem deixar de falar sobre a primeira vinda de Cristo e a obra que ele realizou, porque a porta está aberta para os escolhidos de Deus, a casa de Deus, na casa de Deus, para entrarem por esta porta, que cumpriu sua obra de redenção na cruz do Calvário. E quando tiver entrado até o último dos escolhidos, a porta será fechada.
E quem estiver sujo, suje-se ainda, ou será sujo ainda. Por quê? Porque já não poderá lavar seus pecados no sangue de Cristo, porque já terá saído do trono de intercessão no céu. E em Apocalipse disse que quem estiver sujo, então permanecerá sujo ainda, porque não haverá com o que lavar seus pecados. Em Apocalipse nos fala deste mistério. Agora, podemos ver a importância de aproveitar o tempo, os seres humanos, para entrarem no reino de Deus, para entrar à igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto há oportunidade, porque algum dia essa porta será fechada. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 8, disse Cristo assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto disse o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora, podemos ver que algum dia a porta da casa de Deus para entrar será fechada e não haverá mais chamado para entrar no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Isso ocorre quando o último dos escolhidos tiver entrado na casa de Deus. E depois Cristo sai do trono de intercessão no céu e faz a reclamação dos seus redimidos, dos que ele redimiu. É no último tempo onde estará o servo fiel e prudente, ou o mordomo fiel e prudente, e na etapa da era da pedra angular, que a porta será fechada. E já ninguém mais poderá ser parte do corpo místico de Cristo. O pai da família disse que se levantará e fechará a porta. O pai da família, que é Deus ou Jesus Cristo, por meio do mensageiro que estiver nesse tempo na terra, fechará a porta. Ele é quem fecha, e ninguém abre. E abre, e ninguém fecha. Agora, podemos ver que isto é conforme a profecia de Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 10, onde o anjo forte de Apocalipse capítulo 10 e o varão vestido de linho que estava sobre as águas do rio, em Daniel capítulo 12, levanta sua destra ao céu e jura pelo que vive pelos séculos dos séculos, que o tempo não será mais. Aí se fecha a porta. E não há mais escolhidos de Deus dentre os gentios para o corpo místico de Cristo, porque todos já terão entrado para esse tempo.
Quando proclama que o tempo não é mais, pois se fechou a porta. Já não há mais tempo para entrar na casa de Deus como um membro do corpo místico de Jesus Cristo, porque todos já entraram. Os membros da família de Deus, que são os filhos e filhas de Deus, que estão inscritos como parte dessa família, como em um lar. Os que estão inscritos como parte dessa família, no registro ou na certidão de nascimento dos membros dessa família, vejam vocês, aparecem registrados como membros desta família. E quando na família de Deus tiver nascido até o último, já se fechará a porta, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus. Agora podemos ver que isto é para este tempo final. Sob o ministério de Jesus Cristo, sobre sua casa, através dos diferentes mensageiros, a porta esteve aberta. E sob o ministério do mensageiro do último dia, ou sétimo milênio e dispensação do reino, a porta estará aberta no começo do ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Mas em certa parte do seu ministério, ao final, se fechará a porta, pois Cristo a fechará. E todos os escolhidos de Deus já estarão dentro da casa de Deus. E depois o juízo divino se derramará sobre a terra, e ali será o quê? O choro e o ranger de dentes para os que não tinham entrado à casa de Deus pela porta dessa casa. E agora podemos ver como a porta da casa de Deus, que será fechada, é Cristo, como Cordeiro de Deus, realizando sua obra de redenção. E as pessoas que escutam a pregação do Evangelho e creem em Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados e recebem o Espírito de Cristo, entram na casa de Deus, nascem na casa de Deus. Mas chegará o momento em que já não nascerão mais filhos escolhidos, primogênitos de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, porque já terá se completado o número dos escolhidos de Deus, e então se fechará a porta. Mas estaremos todos seguros dentro da casa de Deus. Nosso irmão Branham, na mensagem Almas Encarceradas, esteve muito preocupado porque dizia que todas as escrituras, todas as profecias que assinalavam o tempo final apontavam para essa direção. E se a porta estava fechada, já não haveria mais misericórdia para a humanidade, para os seres humanos, e viria o juízo de Deus sobre a raça humana. Mas ele disse, oxalá, e não esteja fechada, porque eu tenho família, tenho filhos, e orou por eles. Para quê? Para que estejam dentro da casa de Deus antes de que a porta seja fechada.
E quando a porta for fechada, disse que baterão a porta chamando para que abram a porta. Essas são as virgens fátuas, mas já será muito tarde. Serão lançadas às trevas de fora, que é a grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Enquanto a igreja de Jesus Cristo estará, depois na ceia das bodas do Cordeiro, desfrutando por 3 anos e meio, essa grande recepção no céu. Agora, vejam vocês a importância de ver em nosso tempo que mesmo que a porta de um momento ao outro será fechada, ainda está aberta para a entrada dos últimos escolhidos de Deus, a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por uma porta se entra na casa de Deus. A porta é Cristo em sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus. E pela porta que é Cristo em sua segunda vinda, se sai para o céu ou se entra no céu para as bodas do Cordeiro. São João tinha entrado na casa de Deus pela porta da primeira vinda de Cristo, mas depois na revelação apocalíptica, depois viu uma porta aberta onde? No céu. Essa porta aberta do céu é o 7º selo aberto no céu, que é a segunda vinda de Cristo. E por essa porta, João o apóstolo na visão entrou e viu no céu todas as coisas maravilhosas que depois nos narra em sua visão apocalíptica. Viu um trono estabelecido no céu, um sentado sobre o trono, e viu todas as coisas que ali estavam. E por meio desta porta aberta no céu, que é a segunda vinda de Cristo, porque Cristo é a porta, tanto em sua primeira vinda, como para a sua segunda vinda. Agora, necessitamos entrar por esta porta da segunda vinda de Cristo para ir à ceia das bodas do Cordeiro. E a porta de misericórdia no tempo final se fechará. Mas nós temos uma porta aberta no céu, que é Cristo em sua segunda vinda. Para assim entrarmos e vermos todas as coisas que João viu sendo materializadas, e para poder sermos transformados e raptados no tempo final e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos a porta da casa de Deus, e Cristo é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele foi quem fechou a porta da dispensação da lei e ninguém a pôde abrir, e abriu a porta da dispensação da graça, que é Cristo. Mas algum dia fechará esta porta e ninguém poderá entrar por esta porta. E a porta que nos leva no rapto à ceia das bodas do Cordeiro, vejam vocês, é Cristo em sua segunda vinda. Para os que tiverem entrado pela porta, que é Cristo em sua primeira vinda. É preciso entrar primeiro por esta porta. Agora podemos ver este mistério.
E podemos ver o porquê. Noé fez uma porta embaixo na arca por ordem divina e depois fez uma porta acima no terceiro piso, ou janela ou porta. E quando se abria essa porta ou janela, olhava-se para o céu. Vejam vocês que essa é a porta da segunda vinda de Cristo, uma porta aberta no céu. Para ver essa porta, é preciso fazer como disse Jesus: levantai vossas cabeças ao céu, porque vossa redenção está perto. Quando João escutou esta voz, ou grande voz como de trombeta falando com ele, uma voz do céu, foi quando ele olhou para o céu e viu uma porta aberta no céu. Agora, estando nós no tempo final, podemos ver a bênção tão grande que há na casa de Deus antes que se feche essa porta, a qual se fechará quando entrar o último dos escolhidos de Deus. E esperamos que não seja tão lento e que em breve entre, junto com o restante dos escolhidos de Deus que faltam por entrar. Mesmo que sabemos que depois se fechará a porta, mas todos já estarão dentro. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que vivemos, seremos transformados. A porta se fechará para a bênção dos filhos e filhas de Deus. A porta da casa de Deus. Vimos que essa porta é essa porta estreita, que é Cristo, nosso Salvador. E algum dia se fechará a porta de entrada à casa de Deus, que é Cristo, em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. E dentre os gentios, ninguém mais poderá entrar por esta porta, a casa de Deus. Já estará fechada, e ninguém mais entrará. Já terá se completado o número dos escolhidos de Deus. Quando o anjo levanta sua mão ao céu, sua mão direita ao céu, e jura pelo que vive pelos séculos dos séculos, que o tempo não é mais, aí a porta, que é Cristo, já se fecha ou se fechou, e daí em diante Deus atuará dentro da sua casa a favor dos seus escolhidos e depois a favor do povo hebreu. A chave dessa porta foi a que Deus deu a Pedro quando disse: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há outras portas, mas a única porta ao céu é Cristo. As demais são portas, mas não ao céu. Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja de Jesus Cristo. E a ti darei as chaves do reino dos céus. Para quê? Para abrir a porta, que é Cristo, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. Essa foi a porta que Pedro abriu no dia de Pentecoste aos hebreus e depois abriu aos gentios na casa de Cornélio. Mas algum dia será fechada esta porta. Essa é a porta do leste. E vejam vocês que
A porta do leste, que é Cristo em sua primeira vinda, está representada essa porta na porta do leste, no meio do povo hebreu. E a porta do leste do muro ou dos muros está fechada. Chamam a porta dourada e dizem que será aberta essa porta para o Messias entrar por essa porta. Agora podemos ver o tipo e figura de Cristo, a porta pela qual entramos para a vida eterna. Essa é a porta da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de a porta da casa de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Nos veremos dentro de alguns minutos ou alguma hora na próxima atividade. São as 4:30, já às 6. Estão reunidos. E já às 6:30 já está começando o devocional, e às 7, de 7 às 7:30, já eu estarei com vocês com o tema a grande voz de trombeta, chamando e juntando os filhos de Deus. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e nos fale novamente nesta noite, na próxima atividade. Damos graças ao nosso Pai.